A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre sede de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 10, Adultos, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. Amém? Lição número 10. Estamos caminhando para o fim do nosso trimestre, estamos no último mês deste trimestre, encerrando assim esta lição maravilhosa ao qual estudamos este trimestre. Então vamos lá, lição de número 10, Adultos, o Ministério de Mestre ou Doutor. O texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, os versículos 28 e 29, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Amém? Lição 10. O ministério de mestre ou doutor. Dando prosseguimento, estaremos encerrando na lição de hoje os dons ministeriais. Porque se os irmãos perceberem no sumário da lição bíblica, a lição 1 a gente estudou sobre e Deus deu dom aos homens, e na lição do 2 o propósito dos dons espirituais. Aí se os irmãos perceberem, a lição 3 a 5 foram os dons espirituais. Da lição 6 até a lição de hoje, a lição número 10, foi sobre os dons ministeriais. Todos esses dons estudados foram dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor. A lição 11 e a lição 12 são ofícios ministeriais, aqueles que existe consagração, aqueles que são títulos. As pessoas recebem títulos. Então, hoje nós estamos encerrando a lição que vai falar sobre os dons ministeriais. A lição do próximo domingo e a do outro domingo, as duas lições subsequentes a essa, eles vão falar sobre ofícios ministeriais. Aquelas que são títulos, que é o bispo, ancião e presbítero, que são termos cognatos, são palavras diferentes que falam a mesma coisa, e o ofício de diácono. Eram os ofícios que existiam na igreja primitiva, que deveria ser espelho para as nossas igrejas hoje. Infelizmente não são, em algumas e muitas, porque os dons ministeriais viraram ofícios, viraram títulos. Então, isso que nós deveríamos deixar para os irmãos, como falamos em lições anteriores. E dando prosseguimento à nossa lição de hoje, meu irmão, vamos falar sobre esse ministério de mestre ou doutor. De antemão, assim como nós falamos com frequência quando estávamos estudando os dons espirituais, neste dom aqui, como em qualquer outro dom ministerial, como em qualquer outro dom de serviço ou espiritual, os dons espirituais, ministeriais, de serviço, seja quaisquer dons dados por Deus, pelo Espírito Santo ao crente, é exclusivamente para o crente em Cristo. Ou seja, eu estou querendo falar que os dons, esses dons dos quais nós estamos falando, eles são dons dados a pessoas que são crentes e salvos em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo em sua vida. Porque uma boa dinâmica de se fazer ao iniciar essa aula, você que é professor e que está nos ouvindo, seria perguntar para os seus alunos: vocês se lembram de algum professor ou professora que vocês tiveram na escola, que vocês se espelharam muito nele ou nela, e viu que aquela pessoa ali tinha aquela habilidade de transmitir, de passar a matéria, seja ela português, matemática? Isso seria uma boa dinâmica de se perguntar. Por quê? Porque depois que você ouvir a resposta dos que estão em sala de aula, dos que assim se propuserem a falar, a compartilhar sua experiência, aí vocês podem vir em cima da resposta dele e perguntar: será que esse seu professor, essa sua professora tinha o dom de doutor ou mestre? Para nós, meus irmãos, quebrarmos isso que está
ainda patente em muitas igrejas, porque eu já ouvi de pessoas, obreiros, falar que o ímpio tinha o dom de liderar, que o ímpio tinha o dom, sei lá, de... Eu vi falar sobre o dom de liderar. Mas aqueles dons de serviço que a Bíblia fala, por isso eu quero enfatizar isso aqui na lição de hoje. Esse dom ao qual nós estamos falando, meu irmão, o ímpio não tem. A pessoa que não tem Cristo não tem, porque esses dons ministeriais, espirituais, são para edificação da igreja, são para crescimento da igreja, da edificação da igreja, meu irmão. Por isso essa dinâmica vale a pena ser levada, para que os alunos venham entender do que nós estamos falando aqui. É um dom ministerial que é dado por Deus a crentes, a pessoas salvas, a pessoas que têm o Espírito Santo em sua vida. Este é um primeiro ponto que eu queria falar como subsídio extra para entendermos que os dons ministeriais espirituais são para crentes. Quem tem o dom de doutor, mestre, do qual a Bíblia Sagrada nos fala? O crente. Não todos. Tem que ficar bem claro, porque nós já falamos disso. Que esses dons ministeriais não são dados a todos deliberadamente, mas a quem Deus pôs. É aquela visão que nós falamos ontem, anteriormente, aquelas ilustrações, como os homens dom, porque o dom espiritual, vamos falar o dom de profecia, o dom de língua, de interpretação. Deus pega aquele dom e dá ao crente. Já os dons ministeriais, o dom é a pessoa que tem o dom. O dom de Deus é a pessoa que é possuidora daquele dom. Ou seja, uma pessoa que tem o dom de pastor, uma pessoa que tem o dom de evangelista, de profeta, apóstolo, de mestre, doutor. Aquela pessoa é o dom de Deus que foi dado à igreja. Porque há uns por Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Então, Deus pôs uns. Então, tem que entender que esse dom não está... Nem todas as pessoas vão possuir ou possuem este dom. E que quem possui o dom é o crente em Cristo. O ímpio não possui o dom. O que o ímpio possui é o dom natural dele. É conforme o intelecto, a sabedoria natural. A que fala lá em Tiago, 1 Tiago 5 e 6. Aquela sabedoria lá que Deus dá a todos. A qualquer um que pedir, sem fazer acepção de pessoas. Essa sabedoria que o ímpio tem. Que é obtida através do esforço humano, que ele estuda para conseguir aquela sabedoria. Já esse dom ministerial aqui, é óbvio que o crente vai estudar, vai ler, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, quando eu fui a vós, meu irmão, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque Paulo tinha o saber, ele tinha o conhecimento, ele estudou, era um homem gabaritado. Era um homem eloquente que tinha, meu irmão, cultura. Ele tinha conhecimento, mas ele fala: eu não fui falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque ele sabia que a dependência dele era de Deus. O conhecimento que ele tinha, não levava o homem à salvação. Mas o que levava o homem à salvação era o que ele falava através da instrumentalização do Espírito Santo em sua vida, ou seja, em demonstração de espírito e em poder. Era isso que Paulo estava falando. A sabedoria humana, a qual fala lá em Tiago, capítulo 1, 5 e 6, é prescindível para todos? Sim, é prescindível. Para o crente também, para o crente também. Mas o que eu estou querendo que os irmãos entendam é que este dom de doutor ou mestre é dom exclusivamente para os crentes, a quem Deus escolheu, a quem Deus vocacionou com esse dom e colocou na igreja para a edificação dos santos, ou seja, a sua igreja. Então, que isso fique bem claro, meu irmão, para podermos entender que o dom que nós estamos falando são dons que Deus deu para a sua igreja. Então, meu irmão, o ímpio não tem esse dom. Ele tem um dom natural, a sabedoria natural, que é conquistada através de seus estudos, seu esforço humano. Que o crente também busca essa sabedoria, porque ele lê, ele estuda, ele procura se atualizar, mas ele sabe que a instrumentalização, a iluminação do Espírito Santo em sua mente é muito maior, é de sobremaneira
superior ao que ele estuda, ao que ele pesquisa, porque o Espírito Santo ilumina sua mente para que ele venha ensinar. Muitas das vezes não aquilo que ele preparou ou separou para compartilhar com a igreja, mas através da iluminação do Espírito Santo em sua vida. Através de um ensino direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque isto é que faz o efeito da pessoa que tem o dom de doutor e mestre. Ele é direcionado pelo Espírito Santo, ele é direcionado e vocacionado por Deus para falar aquilo que Deus lhe entregou, ele determinou que ele entregasse. Estamos falando bastante sobre isso porque eu quero que os irmãos compreendam bem, meus amados irmãos, que o dom é para crentes em Cristo. Então vamos lá iniciar aos pontos, falar os pontos da lição, né, para não ficarmos fora da lição e apenas em subsídios extras. Certamente nós comentamos sobre a lição também, fornecemos subsídios extras. E gostamos de bater um pouco também sobre os pontos da lição, porque em muitas igrejas os irmãos leem a lição. Eu normalmente, quando ministro aula em escola bíblica, eu não tenho o costume de ler a lição bíblica, porque eu já infiro que as pessoas que estão vindo assistir a aula, que têm a lição, já leram a lição bíblica, e ali nós vamos debatendo os pontos da lição, obviamente sem fugir do assunto da lição, né? Obviamente sem isso, porque este aqui é um ensino de uma escola bíblica dominical, que o objetivo do professor da escola dominical e você que ministra, que tem esse dom de mestre, esse dom de doutor, não é reproduzir apenas a lição bíblica, que é um erro fatal que acontece em muitas igrejas, que o professor acha que ele só deve apenas reproduzir o conteúdo da lição bíblica. Não, mas ele deve aprofundar-se, meu irmão, no ensino e no conhecimento. Isto que é o objetivo de um professor de escola dominical, é se aprofundar no ensino do que ele estudou e no conhecimento. Ele deve se aprofundar para que as pessoas venham a se firmar na fé, a se alimentar, a se revigorar, a permanecer firme na rocha que é Cristo. Então a lição 10, como nós estamos falando, fala dessa lição, desse dom ministerial de doutor ou mestre. E é um dom, meu irmão, que você percebe. Na sua igreja tem alguém que é doutor? Tem alguém que é mestre? Por ter esse dom, você não vê. Você não vê, dificilmente. E eu vou falar que majoritariamente você não vê. Por quê? Porque é mais fácil você ver uma pessoa sendo chamada de evangelista, a pessoa sendo chamada de pastor, a pessoa sendo chamada até de bispo, até de apóstolo. Nos dias atuais, as pessoas são chamadas de apóstolo, mas de mestre e doutor não chama. E existem algumas vertentes por que isso não acontece. O autor da lição bíblica, no livro de apoio, ele comenta alguns dos aspectos por que isso não acontece. Ele vem falar muito sobre o orgulho das pessoas que têm esse dom, mas eu também não acredito que não seja nem por isso, pelo orgulho. Mas porque, certamente, como ele falou também, existem pessoas sinceras que são detentoras desse dom ministerial e ensinam as pessoas com humildade, não se achando superior aos que não detêm o conhecimento que ele detém e nem a iluminação do Espírito Santo em sua vida para a manifestação desse ministério de ensino. Mas eu vejo porque é um dom, meu irmão, que não tem título, não foi criado um título. Porque o dom de evangelista em igrejas foram criado título e a pessoa busca. E existem pessoas, como nós comentamos quando estudamos o ministério de evangelista, que são consagrados evangelista, foram dado título a ele, porque o dom hoje virou título, virou um ofício, mas a pessoa não tem o dom. Então muitas pessoas querem o marketing, o slogan, vamos falar assim, os holofote sobre a sua pessoa, sobre a sua vida. Por quê? Porque ele tem um título. Ele foi consagrado, uma consagração pública diante da igreja. O mestre não tem isso. Nas igrejas você não vê o mestre. Não existe consagração para mestre. As pessoas são chamadas de evangelista, pastor, bispo, mas de mestre não são. Por isso, então eu entendo, na visão do canal EBD Fácil e Motivadora, nós entendemos assim, que o dom de mestre ou doutor, ele cai um pouco em descrédito, porque ele não é título. Não foi dado título, não foi dado uma consagração, não foi dado um lugar de destaque na igreja, indevidamente, porque certamente é um dom
que deveria ter preeminência na igreja, porque é o dom que alimenta as pessoas novas convertidas, é o dom que alimenta os crentes já que estão há tempos na igreja, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, meu irmão. E ela vai se renovando a cada dia, que cada dia você vai se alimentando dela cada vez mais. Nascemos como crianças na fé, tomando leite espiritual, mas à medida que vamos crescendo na fé, vamos comendo comida mais sólida, ou seja, e tudo é da palavra de Deus e tudo é através dessas pessoas que detêm o conhecimento, que têm a iluminação do Espírito Santo em sua vida através desse dom ministerial, que é o dom do ensino, o dom de doutor e de mestre. Então nós devemos ser cientes disso. E os bons mestres devemos entender também que eles têm muito valor e são muito úteis à igreja locais, porque igualmente algumas pessoas que têm a fama de pregador, de cantor, eles vivem de maneira itinerante, ou seja, muitos mestres estão fazendo isso, não tem uma utilidade à igreja local, mas vivem apenas como itinerantes, ou seja, vivendo daquilo que Deus lhe deu para fortalecimento e edificação da igreja, de forma errada ou correta. Cada um que julgue como quiser. Eu acredito que seja de maneira errônea. Por quê? Porque ele deixa de fazer com que a igreja local tenha um fortalecimento na fé e se conduz apenas de maneira a receber capital financeiro através do seu conhecimento e fica em igreja, pulando de igreja em igrejas. Então, isso é outro ponto também que nós queríamos falar. E uma atividade primordial do mestre também, meu irmão, e aquela pessoa que ensina, é cuidar do ensino, mas ele cuida do ensino fundamentado na palavra de Deus, porque outra coisa que nós devemos entender, que Paulo fala sobre isso, não só Paulo, a Bíblia Sagrada fala, dos falsos mestres, falsos doutores, que nós devíamos ter cuidado, porque muitos se fazem falsos mestres e doutores para tentar ludibriar as pessoas que estão em sinceridade com Cristo. E isso é bem claro e patente nas Sagradas Escrituras, principalmente quando nós vamos ler as cartas que Paulo escreveu, combatia muitos legalistas, combatia muitos judaizantes que eram tidos como os mestres, mas estavam ensinando os crentes em Cristo, os gentios principalmente que se converteram a Cristo, a um novo ensino que não estava baseado na lei, na graça de Deus, nem na justificação pela fé, mas sim pelas obras. Era um ensino errôneo, então nós devemos ter cuidado, porque é com aquilo que nós falamos, né, meu? Um jargão que existe. Assim como um bisturi na mão de um mau médico causa um grande estrago, assim a Bíblia Sagrada na mão de um falso mestre, de um doutor falso, de uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, vai causar estragos enormes na fé daquelas pessoas que estão nascendo para Cristo, que nasceram em Cristo, que estão ainda se alimentando e crescendo, tentando se firmar em Cristo Jesus. Então devemos ter cuidado com relação a isso. E o que tem o dom de doutor e mestre, ele serve também. Esse dom serve muito para o quê? Para uma dedicação ao ensino. É um exercício do dom que é ensinar. É como Paulo fala, como em Romanos 12:7 que fala. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E o que é dedicação ao ensino, meu irmão? É ter compromisso com aquilo que ele vai ensinar. Primeiramente, diante de Deus. E segundo, diante, meu irmão, do compromisso que ele tem com a palavra e levar para as pessoas que estão ouvindo, porque a palavra que ele leva para aquelas pessoas que estão ouvindo tem um peso enorme, meu irmão. Muitas pessoas vão se espelhar no mestre doutor, naquela pessoa que está ensinando, e muitas vezes aquela pessoa vai ser referência para aquele aluno, então devemos ter cuidado, meu irmão. As pessoas, nós que detemos, que temos esse dom, pela misericórdia de Deus, fomos vocacionados por Deus com esse dom ministerial de ensinar, que tenhamos dedicação ao ensino. Que seja um estudo constante, buscando a presença de Deus na nossa vida, o poder de Deus, a graça de Deus, para que o nosso ensino não venha se firmar apenas naquilo que nós achamos que estudamos e achamos que estamos capacitados já, preparados, não, mas sempre tendo em mente a dependência de Cristo, a dependência da iluminação do Espírito Santo na nossa vida para ministrarmos o ensino assim como ele deve ser feito, para que as pessoas venham a crescer tanto no conhecimento quanto na graça, porque uma pessoa que está se alimentando com a sã doutrina, com a ortodoxia, verdadeira ortodoxia,
que leva para a vida eterna, essa pessoa também está crescendo, não só no conhecimento, mas também na graça de Deus. O primeiro ponto da lição, para batermos um pouco um ponto da lição e encerrarmos assim este subsídio da Escola Bíblica Dominical, desta lição de número 10, fala Jesus, o mestre por excelência, e me fala sobre o mestre da Galileia. Primeiramente, vamos falar o que significa a palavra mestre. Então, nas escrituras, o sentido da palavra mestre é uma pessoa que é superior às outras, em poder, autoridade, conhecimento ou em algum outro aspecto. Isto é o que significa a palavra mestre nas escrituras. E o Senhor, o interessante de ver isso é que, na época, quando Cristo estava aqui na Terra caminhando, Jesus proibiu o uso desse termo entre seus discípulos, mas por causa do orgulho e da exaltação pessoal, que esse termo era utilizado entre os fariseus. Isso está lá em Mateus 23, 7 e 8. O interessante notar é isso. Aí o autor vem falar aqui sobre o mestre da Galileia. Jesus sim era o mestre da Galileia. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus era diferente, meu irmão. Não era igual ao que existia à sua época. Ele não ensinava teorias abstratas ou acadêmicas para impressionar as pessoas pela sua retórica, uma boa homilética, vamos falar assim, uma boa eloquência. Não, o seu ensino era bem recebido pelas multidões. Sabe por quê? Porque ele vivia o que ensinava. E ele ensinava aquilo que ele vivia. A dependência dele era de Cristo, era de Deus. Ele fazia diferença em seus ensinos perante a multidão. E por isso grandes multidões o seguiam. Por isso ele era incomparável, era o mestre da Galileia, sim. Ele é considerado também o mestre divino. E Jesus, com certeza, é o mestre divino. Outro da lição vai falar sobre ele e Nicodemos, que era um grande mestre de Israel, conhecedor do hebraísmo, das culturas hebraicas, ou seja, um judeu que tinha conhecimento, era um fariseu que estudava, era um príncipe. E Jesus vem e com a palavra simples para aquele homem desconcerta-o de tal modo que ele não compreende as coisas básicas das escrituras sagradas. E Cristo é esse mestre divino. Então devemos, meu irmão, ter isto em mente, seguir o mestre, que Cristo seja o nosso espelho. Por quê? Porque muitas vezes hoje existe uma falta de autenticidade na vida das pessoas que leva o descrédito a esse ministério que Deus lhe confiou, que é o ministério de mestre ou doutor. E por isso Cristo era o mestre divino, porque ele vai além, meu irmão, daquilo que nós imaginávamos. Cristo é o mestre da Galileia, é o mestre divino e é o mestre da humildade. O autor também fala sobre esse mestre da humildade, que é como Cristo sendo o mestre, agora ele se dobra, pega uma bacia com água, um pano e vai lavar os pés de seus discípulos. Isso mostrando humildade. Ele fala para isso: se eu, sendo mestre e Senhor, vos fiz isto, imagina vós, para mostrar que aquele que é chamado para o reino de Deus, para ter um ministério em sua vida, ele deve ser um ministério de servidão. Por isso Cristo fala: aquele que quiser ser maior no meu reino, que seja o menor entre seus irmãos. Quando os discípulos indagavam a Cristo, pedindo posição a Cristo no reino dos céus. E Cristo fala isso. O maior no reino do céu tem que ser o menor, meu irmão. Aquele que não serve para servir, não serve para servir a Cristo. O ministério de Cristo é um ministério de servidão. E ele, como mestre da humildade, nos mostrou isso. E tudo isso são características que nós devemos ter hoje em dia. Nós devemos ser o espelho de Cristo. Devemos imitar Cristo. Devemos seguir os passos de Cristo. Assim como Cristo fez, nós devemos também seguir os passos em humildade, em mansidão, em comunhão com Cristo, andando sempre com Ele. E Cristo nos deixou muitos exemplos, meu irmão, porque Ele era o mestre dos mestres por excelência, e disso nós sabemos. Cristo conhecia toda a matéria que ensinava. Referências para os irmãos, Lucas 24, 27. Jesus conhecia seus alunos. Só é ler Mateus 13, Lucas 15, versículo 8 a 10, João 21,
Vai mostrar que Jesus conhecia seus alunos. Ele reconhecia o que havia de bom em seus alunos. João 1,47. Jesus ensinava, meu irmão, as verdades bíblicas de modo simples e claro. Lucas 5:17-26. João 14:6. E por fim, meu irmão, Jesus variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvintes. A uns ele falava por parábolas, a outros ele ensinava com perguntas, a outros ele fazia um discurso, fazia uma preleção, fazia uma leitura, demonstrações e vários outros meios Cristo usava para que as pessoas pudessem entender. Cristo era mestre dos mestres por excelência. Não é à toa que você vai ver ele pregando à beira do mar, ele ia para um barco e pregava. Por quê? Porque ele conseguia alcançar a multidão. Por quê? Porque o vento vinha do mar para a terra e fazia com que sua voz se propagasse entre os todos ali. Ele não tinha os recursos tecnológicos que temos hoje, que é o quê? Microfone, caixas de som, não tinha. E Cristo, até isso, ele se preocupava, como mestre dos mestres, de que todos viessem a ouvir e entender o que ele estava querendo transmitir, de forma simples, clara e rápida. Que é outro ponto também que acontece hoje. As pessoas hoje acham que ter eloquência, ter o domínio, ter o saber é falar palavras desconhecidas, que fala tantas palavras desconhecidas de um português tão polido que os alunos não entendem, não compreendem o que ele está falando. Então, o objetivo que aquela pessoa tinha de levar uma mensagem para quem estava ouvindo foi ineficaz. Por quê? Porque ele falou tantas palavras ali que a pessoa tinha que estar com o dicionário em mão para tentar compreender, não entendeu. E Cristo não era assim. Cristo era simples, buscava alcançar todos, que todo ouvisse ele entendesse. Por isso ele ia para as montanhas. Sermão da montanha, por quê? Porque na montanha o vento levava a voz dele, as multidões para ouvir. Era pessoas, muitas pessoas que seguiam Cristo. Na primeira multiplicação, se eu não me engano, era 5.000 homens, na segunda 4.000 homens, sem contar as mulheres e homens. Imagine quantas pessoas estavam ali aos pés de Cristo para ouvi-lo. E Cristo buscava sempre essas ocasiões para que todos fossem alcançados. O verdadeiro mestre, aquele que tem o dom ministerial em sua vida, ele tenta alcançar todos os alunos. Não só aqueles que expressam curiosidade, mas aqueles que estão à parte, que estão de maneira descontraída, sem dar atenção à aula. Mas o mestre por excelência, que era Cristo, ele tentava. E com certeza ele alcançou a todos que estavam ao seu redor. A mensagem estava no coração, fazia com que eles sentissem que Deus estava entre eles. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E muitos creram. Muitos creram. E hoje nós devemos ter essa incumbência na nossa vida de levar a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo a todos, meu irmão. Que o ensino venha alcançar a todos. Que você, meu irmão, que tem esse dom ministerial em sua vida, alcance a todos os seus alunos. Que em seu ensino, sua mensagem venha impactar vidas, venha transformar, venha fazer com que as pessoas tenham sede pela palavra de Deus. Que é isso que o mestre deve buscar também, que as pessoas tenham ânsia, desejo de ler as escrituras, de buscar conhecimento, se fortalecer na fé, de levar o evangelho, de espalhar a mensagem de Cristo a todos aqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição, como nós falamos em muitas lições anteriores. Outro ponto também interessante é o segundo ponto, que vai falar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vai falar sobre a ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e o ensinamento persistente. A ordem de Jesus foi bem clara, ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha mandado. Cristo mandou ensinar todas as nações. Vai e ensina todas as nações. Mateus 28, capítulo 19 e 20. Tem que ensinar todas as nações. E era isso que os apóstolos estavam fazendo. Quando os apóstolos começou seu ministério aqui na terra, através da dotação espiritual que Cristo lhe concedeu, aquele revestimento de poder, através do batismo com o Espírito Santo, que houve uma potencialização no seu ministério, porque já antes do revestimento os apóstolos sim pregavam, os discípulos pregavam, levavam a mensagem de Deus, mas através do batismo do Espírito Santo houve uma potencialização e isso está disponível a todos os crentes, só basta buscar, que quem buscar vai receber. E Cristo é bondoso para com todos. Então, o que buscamos, meu irmão, para que seguimos a ordem, para sermos testemunhas
dele, não só na Judéia, mas também em Samaria e até os confins da terra, que eles falam. Então é um chamado mundial para sermos testemunha dele, para ensinarmos todas as nações a guardar essas coisas. Que coisas são essas? A doutrina dos apóstolos. O que é essa doutrina dos apóstolos? É isso, é o conjunto de ensino, meu irmão, que foram ministrados por eles aos novos crentes. E foi ministrado de forma eficaz, produzindo mudanças e transformações na vida dos que se convertiam, com sinais e maravilhas, meu irmão. E essa doutrina apostólica, essa doutrina dos apóstolos, é que está em vigor em nossos dias. Ela não se perdeu, ela se perpetuou, está diante de nós, e nós temos essa incumbência de perseverar na doutrina dos apóstolos, meu irmão. Então, os mestres ou doutores, com humildade e amor, devem fundamentar seus estudos nos ensinos preciosos do Evangelho de Cristo. E este ensinamento persistente é o que mostra o que o colégio apostólico fazia. Na igreja primitiva, não tinha templos como hoje, ao qual nós vamos e nos reunimos, não, mas era em casa em casa. Eram nas casas que o culto era feito, que era falado de Cristo, que era lida as Escrituras, que era aconteciam os ensinamentos. Mas mesmo assim, os discípulos não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Eles não perdiam tempo, meu irmão. Eram nas casas mesmo, há pequenos grupos no lares, que a chama do evangelho acendia no coração de cada um e fazia com que se propagasse, se espalhassem. Por quê? Porque era um ensino que estava sendo iniciado, existia aquela dedicação no ensino, um amor, um apreço. E os apóstolos tinham isso em sua vida, e por isso a Igreja de Cristo cresceu tanto e está como está hoje, crescendo e avante. Que possamos, meu irmão, dar continuidade a isso, que essa chama não venha se apagar, que o fogo no altar permaneça ardendo, meu irmão, nos corações, para que as pessoas venham a entender a necessidade de Cristo em sua vida. E os mestres têm essa incumbência, porque os apóstolos fundaram as igrejas, estabeleciam as igrejas e viviam nesse ministério itinerante, assim como os evangelistas pregando. Mas na igreja local tem a necessidade sim de um mestre, tem a necessidade de um doutor, as pessoas que detêm o conhecimento, que têm o dom ministerial em sua vida. E essas pessoas são pessoas que auxiliam os seus líderes, os seus pastores, aquelas pessoas que têm um ofício. E em muitas igrejas, certamente, existem mestres que não têm o título ministeriais, vamos falar assim, como pastor, presbítero, evangelista, sei lá, diácono. Mas aquela pessoa ali, ela não pode ser soberba a tal ponto de querer menosprezar a liderança, não. Porque, meu irmão, todos os dons ministeriais espirituais de serviço são para edificação e fortalecimento da igreja em Cristo. E nós, como um corpo, devemos concordar, andar em comunhão, andar em unidade, para que o evangelho de Cristo venha se propagar de maneira eficaz. Por isso, existe essa necessidade de ter mestres ou doutores na igreja. E muitas pessoas que têm o ofício certamente têm o dom. O interessante é que seria hoje o que as pessoas que têm o título de pastor, que têm os títulos, os ofícios ministeriais, vamos falar assim, que foi dado às pessoas, detivessem também esse dom de mestre. O interessante seria que todos pastores tivessem o dom de mestre. Porque o ideal seria isso, todos os pastores serem mestres. Mas nem todos os mestres são pastores. E em Efésios 4:11, no finalzinho ainda existe este ponto de vista, vamos falar assim, de algumas pessoas que falam sobre os dons ministeriais. O que é que fala Efésios 4:11? Vamos ver o que fala Efésios 4:11 para entendermos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, observe, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Observe que ele não fala e outros para pastores e outros para doutores. Algumas pessoas sugerem que esse outros para pastores e doutores são dons concomitantes, ou seja, que andam de mão dadas. Aquela pessoa que tem o dom ministerial de pastor, obrigatoriamente ela tem o dom de doutor, o dom de ensino. Os irmãos percebem isso em Efésios 4:11? E algumas pessoas acreditam que sim.
Por isso nós acreditamos dessa forma também que todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Então devemos ter isso em mente. E há pessoas que, não, isso aí não existe. O dom de pastor é um, dom ministerial é outro, sim, mas não necessariamente uma pessoa pode ter o outro. E o autor da lição acredita assim também, que ele mesmo fala no livro de apoio que existe pastor que não tem o dom de mestre. Então ele acredita da forma diferente da que nós estamos falando. Então existem essas vertentes. Nós deixamos na mesa as vertentes que existem para os irmãos verem e acharem a que for adequada, porque não é um erro nenhum nem outro, mas por isso que nós estudamos a palavra de Deus. E nós acreditamos que todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Então fica este ponto de vista do nosso canal, EBD Face Motivadora para a Vida dos Irmãos. E esse dom existe uma importância no ministério de mestre hoje. Exatamente, existe uma importância assim, porque é uma necessidade urgente para a igreja. É uma necessidade urgente nesse mundo pós-moderno ao qual nós vivemos, ao qual nós somos atacados de todas as formas, de todos os meios. Ter um dom de ensino fundamentado na palavra de Deus, com pessoas humildes, com pessoas que tenham compromisso com a palavra e com o evangelho de Cristo, de levar o evangelho, de mostrar que Cristo sim deixou pessoas vocacionadas. E como tem pessoas vocacionadas na igreja, porque Cristo não deixa a sua igreja carente de mestre, mas que esses mestres venham ensinar a sã doutrina, a verdade bíblica, fundamentada na Bíblia Sagrada, contra os ensinos e as astúcias do falso mestre que também existe hoje no nosso meio. Então é uma necessidade urgente termos mestre hoje. E o mestre serve para isso. Por quê? Porque as pessoas se convertem e vão precisar de pessoas que o acompanhem em um discipulado contínuo, como o autor da lição fala. E esse discipulado contínuo vai ser efetivado pela vida dessas pessoas que detêm o ministerial de ensino, dom de mestre ou de doutor. Essas pessoas que ensinam têm essa responsabilidade de mostrar, meu irmão, o caminho que leva à vida eterna. Então é através do ensino contínuo da palavra de Deus que as pessoas que se convertem a Cristo, que nascem de novos, começam a se alimentar da palavra de Deus, inicialmente com leite espiritual e depois vão progredindo, comendo uma comida sólida até estar caminhando a passos firmes, sozinho e levando o evangelho com a bandeira de Cristo, que Cristo salva, batiza e leva o homem para o céu. E os requisitos necessários ao mestre, o autor da lição vem falar de alguns requisitos, ele fala de um salvo em Cristo, o hábito de ler, o preparo intelectual e um coração em chamas. E tudo isso é o requisito para o mestre. Por quê? Porque tem que ser um salvo em Cristo. Isso nós já falamos. Quem detém o dom de mestre é o salvo em Cristo. Esse dom que nós estamos falando do ministerial, só quem tem é o crente salvo em Cristo. Disso nós já falamos. Quem tem essa vocação para o ministério do ensino, o dom de mestre ou doutor em sua vida é o crente salvo. O ímpio não tem, meu irmão. Tem um bom professor, ele é ímpio, tal e tal. É um dom natural dele, não foi uma vocação espiritual nem ministerial dada por Deus, porque a vocação ministerial é para edificação e fortalecimento da igreja de Cristo. Um bom mestre é aquela pessoa que lê não somente as escrituras sagradas, mas ele lê também outros livros. Por que ele lê? Ele tem todo de livros, meu irmão. Ele vai ler. Porque tudo isso é um subsídio para o seu fortalecimento, no seu ensino. E Jesus fez uso disso, meu irmão. As parábolas de Cristo eram através do conhecimento que ele tinha, da cultura de sua época. Ele pegava coisas do dia a dia, coisas cotidianas, coisas rotineiras, acontecimentos históricos e mostrava para os seus ouvintes a mensagem que ele queria transmitir. Por quê? Porque Cristo tinha um conhecimento também secular, um conhecimento cotidiano das coisas do seu dia a dia. E isso nós devemos ter também, devemos estar atualizados. E isso tudo vai fortalecer o nosso ensino para que tenhamos embasamentos. E isso é o quê? É uma dedicação ao ensino, que é um requisito que a pessoa tem que ter também. Mas principalmente ser um leitor persistente, estudioso da Bíblia. Tem que estudar a Sagrada Escritura, tem que ler,
tem que pesquisar, tem que se preparar. Um preparo teológico também seria ideal. Por quê? Porque a gente vai estudar agora de forma sistemática a palavra de Deus. A partir da teologia sistemática, suas divisões, você vai começar a estudar agora hermenêutica, homilética, história da igreja, geografia bíblica, psicologia. Mas tem que ser um curso teológico de qualidade. E seguir o preceito que Paulo nos deixou. Examinai tudo, retende o bem. Porque é necessário, meu irmão, que um mestre deva ter conhecimento acima da média de seus alunos. Isso é necessário. A pessoa que tem o dom, que tem esse dom ministerial em sua vida, é necessário que ele tenha um conhecimento secular um pouco acima da média de seus alunos. Isso se faz necessário. E que haja dedicação nesse ensino, que haja dedicação naquilo que ele for ministrar. Tudo isso faz com que a pessoa tenha esse preparo intelectual. Esse preparo intelectual vem disso, do leitura da palavra de Deus, do estudo, de meditação. Mas não só nisso. Mas numa vida em chão, um coração em chão. Achei interessante essa parte do autor colocar aqui, porque as pessoas que são vocacionadas por Deus, elas não se preparam apenas intelectualmente, porque elas sabem que dependem de Deus, mas elas se preparam também espiritualmente. Essa preparação espiritual, meu irmão, vem através da oração, vem através de uma vida consagrada a Deus, vem através de uma vida direcionada e voltada para o Senhor da Seara, o mestre dos mestres por excelência, que é Cristo. É como alguma pessoa pode perguntar o que é mais importante, a leitura da palavra de Deus ou a oração? Aí você vai perguntar para essa pessoa o que é mais importante, a asa esquerda do avião ou a asa direita? Assim é a oração e a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, meu irmão. Então que devemos buscar ter esse coração em chamas para que a palavra de Deus venha a penetrar no coração das pessoas, porque o Espírito Santo está ali para convencer o ímpio do pecado, do juízo e da justiça e fortalecer a fé daqueles que estão em Cristo, exortando, consolando e edificando, que este é o efeito eficaz quando a palavra de Deus é pregada de forma sensata e correta, fundamentada em sua Escritura, ou seja, nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. E assim nós estamos encerrando o nosso comentário de hoje do seu canal EBD Fácil Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio.